Casamento internacional parece até coisa de filme. Até você ter que lidar com papelada, estresse, saudade, ansiedade. Hoje eu vou contar pra vocês como foi meu processo migratório. E pra você que é novo por aqui, meu nome é Mayara, eu moro nos Estados Unidos e aqui eu compartilho a minha rotina, meus relacionamentos, minha vida real sem filtro. Então já se inscreva no canal, dê like e comente para mais vídeos. Como vocês sabem, no último vídeo eu expliquei como eu conheci o meu marido. E se você ainda não assistiu o vídeo, volte lá, vou deixar ele aqui marcado, explicando como eu conheci, como a gente se conheceu, do namoro até a decisão do casamento. E a decisão do casamento chegou e tivemos que começar o processo maravilhoso que foi o processo do Green Card. Eu tô falando isso, mas eu tô de deboche mesmo, porque não foi maravilhoso. Fizemos um casamento simples, né? Tivemos que ir na courthouse, que é o fórum, né? E de lá fizemos uma cerimônia íntima, pequena mesmo, só pra família do meu marido. Óbvio, minha família infelizmente não pôde participar porque estavam no Brasil. E tinha duas amigas minhas. Foi bem pequeno, bem íntimo, assim, só pra gente mesmo. Eu não queria muita coisa, a gente também nem tinha muito tempo pra programar algo muito grande. Até porque eu não queria ficar fora de status, saindo do meu programa de au pair para o casamento. Não sei muito bem como que funciona essa troca de status, mas eu sei que tem pessoas que saem do au pair e ficam fora de status, né? E aí quando decidem casar, casam esperando que aquilo seja perdoado e tal. Eu praticamente casei ainda dentro do meu visto de au pair. Também não sei se é o certo ou não, mas eu preferi fazer assim porque, como eu falei, eu não queria ficar fora de status. Até então, naquela época, o Trump ainda não era presidente. Quem era presidente era o Biden. Eu não tinha muita noção de como funcionava o processo. Existem grupos, né, de Green Card e as pessoas vão ali botando as informações e tal. Tinha o grupo de brasileiras, o grupo de au pair de brasileiras que acabaram casando e criaram grupos só focado para Green Card. Eu estava nesse grupo e ouvi uma coisa aqui, li uma coisa ali e tal, mas eu não tinha muita noção do processo até eu começar o processo. Eu sabia que ia ser burocrático, né, e eu não queria lidar com burocracia. Tipo, o que eu pudesse evitar, eu evitaria. Eu só queria mesmo assinar o que tinha que ser assinado e enviar, e foi exatamente o que eu fiz. Que algumas pessoas são consideradas paralegais, eles chamam de paralegal, mas eu não sei se na época ela era. Bárbara é maravilhosa, ela tá comigo desde o meu início do Green Card, meu primeiro processo, na verdade, e que é o que eu vou falar sobre hoje. E foi a melhor coisa, assim, que eu pude fazer, porque eu não me estressei com nada. Na verdade, eu me estressei, né, porque é estressante, esse processo é estressante. Eu tive a sorte, quando eu saí do Brasil, eu trouxe todos os meus documentos comigo, sem saber, assim, o porquê que eu tava trazendo, parece até uma coisa, mas eu trouxe tudo comigo. A única coisa que eu tive que mudar, né, em relação à minha documentação foi a minha certidão de nascimento, porque eu sou de 92 e a minha certidão de nascimento, ela literalmente era escrita à mão. Então ela já tinha me informado que eles não iriam aceitar e que era pra eu pedir um novo. Entrei em contato com o meu cartório na época e dei a desculpa de que tinha perdido e eles acabaram fazendo novo pra mim. Minha mãe foi lá, buscou e me enviou pela empresa DHL. Quando você tá nesse processo, você tem que acumular uma porção de provas, né? Prova de relacionamento, fotos, coisas, né, do dia a dia, tipo contas de banco conjuntas, contrato de casa ou aluguel, né, no caso a gente mora de aluguel, então o contrato do aluguel do apartamento, tudo tem que estar no nome dos dois. Então depois que eu entrei em contato com a Bárbara, eu literalmente assinei o contrato, separei toda a documentação para ela, que ela informou que necessariamente precisava. Enviei o processo para ela, preenchi o formulário, eu tive que preencher um formulário com informações básicas para que ela pudesse preencher o formulário oficial da imigração. Na época que eu casei, eu apliquei pro combo. Isso foi em 2020, né? Eu casei em junho de 2020 e eu apliquei ali para mais ou menos final de setembro para início de outubro,
por aí. Na época, estava já sendo informado que o valor seria diferente, né? Eles teriam um aumento e algumas coisas no processo iriam mudar. O valor total do meu processo foi mais ou menos por volta de 2.265 dólares, por aí. Contando com o valor que eu paguei também pelo serviço da Bárbara. Eu não tive estresse. Eu dei tudo que ela precisava de documentação, informação, preenchi o que tinha que ser preenchido. Ela fez todo o formulário pra mim, ela montou meu processo, porque você tem que montar o processo, não é tipo só preencher o formulário e tacar tudo ali na pasta e enviar de qualquer jeito. Não, tem que ir na ordem certa. Tive que enviar o cheque, né, com o pagamento do processo, também assinado, tudo bonitinho. E aí eu enviei pro governo e pedi para que fosse, né, confirmado com assinatura e tudo que eles tinham recebido, porque eu não queria ter que me estressar. Houve casos de pessoas que eu conhecia que chegaram a enviar o processo e eles acabaram perdendo, né? Ou o UPS ou o FedEx tinha acabado perdendo o pacote, enfim, foi... Eu nem imagino o estresse. Graças a meu bom Deus eu não precisei passar por isso. Processo enviado. Achei que, né, o estresse tinha acabado. Na verdade só começou. Eu recebi minha Work Permit e a minha Travel Permit por volta de uns quase 5 ou 6 meses de processo dentro dessa faixa por aí. E o meu Green Card eu tive que esperar por quase 2 anos. Quando estava completando quase 2 anos foi quando eu recebi a notificação, porque existe um aplicativo que você bota, né, o código do seu processo ali e vai te dando o status, né, de como tá o seu processo, se eles estão revisando, se eles estão vendo, se foi aprovado, enfim. Todo mundo usa esse aplicativo, ou tem gente que usa o próprio site da imigração para poder ficar ali vendo como é que tá o status, se mudou, se não mudou, enfim. E aí eu recebi uma notificação de que a minha entrevista tinha sido agendada. E assim, ao mesmo tempo que eu estava feliz, eu estava muito nervosa. Porque por mais que você se prepare, na hora, meu amor, no tete a tete ali conversando, as coisas mudam. Minha entrevista foi dia 30 de maio de 2022. Assim, eu, no momento, quando eu estava chegando lá, eu não estava tão nervosa assim, mas quando ela começou a fazer perguntas, que acho que é ali, minha filha, que o negócio ficou, né? Pelo que eu lembro, eu não lembro muitas coisas, né, que foi se perguntado, mas o que eu lembro foi, basicamente, ela estava confirmando tudo aquilo que eu tinha colocado no formulário. Um erro meu, né, como teve uma terceira pessoa que preencheu o meu formulário, eu não chequei as informações que a Bárbara tinha colocado lá. E é uma dica que eu dou para quem tá fazendo serviço terceirizado. Quando a pessoa preencheu o seu formulário, vá e olhe tudo que ela preencheu para que você tenha a informação certa. Quando chegar na entrevista, pode ser que eles vão te perguntar uma coisa e aí não está da mesma forma que está no formulário, pode soar que, né, é fraude ou alguma coisa do tipo, ou contradição, enfim. Então revise o seu processo caso uma outra pessoa tenha preenchido o formulário para você. Mas basicamente ela confirmou, né, informações. Primeiro ela perguntou pro meu marido, porque o formulário dele era menor do que o meu, né? Ele é americano, então eles não precisavam tanta informação sobre ele assim, até porque eles já estão vigiando ele desde que ele nasceu. Mas confirmaram, né, informações dele de idade, onde morava, trabalho, quanto tempo estava trabalhando lá naquele lugar, o que ele fazia. Até perguntaram, assim, coisas pessoais dele, tipo, coisas que ele gostava de fazer e etc. E aí perguntaram a ele como a gente tinha se conhecido. E aí meu marido explicou e tal. Eu tinha ouvido, assim, de algumas pessoas que alguns agentes, né, da imigração que fazem a entrevista perguntam coisas bem íntimas mesmo do casal, sabe? A cor da pessoa favorita, qual foi a última vez que se viram, quando conheceu a família, enfim. Acho que perguntou ao meu marido, chegou a minha vez. E assim, quando eles estão perguntando ao esposo, você não pode responder. Pelo menos comigo, né?
Eu não pude falar. Ela foi bem direta, super educada, mas ela foi bem direta falando que, tipo assim, as perguntas eram somente pra ele e as minhas perguntas eram somente pra mim. E aí, quando chegou na minha vez... Quando chegou na minha vez, eu fiquei nervosa. Eu fiquei nervosa, filhas. Ela me perguntou também, tipo, se eu tava trabalhando, se eu não tava, quanto tempo eu fiquei com uma au pair, quantas famílias eu tive, onde elas moravam, como foi meu processo e etc, etc. E como era a minha família no Brasil, o que eu fazia no Brasil e tal. E aí ela me perguntou a data que eu tinha entrado nos Estados Unidos e por qual aeroporto eu tinha entrado nos Estados Unidos. Eu literalmente errei a data que eu entrei nesse país. E tipo assim, não tem como você errar a data que você entrou nesse país. Depois que você muda pra cá, é como se fosse o segundo aniversário. Você vai sempre lembrar a data, o ano que você veio para os Estados Unidos, né? E eu literalmente esqueci. E nessa hora, o meu marido olhou pra minha cara e tipo assim, não, você não entrou. Você não entrou nessa data, querida. Tipo, eu fiquei super nervosa. Eu falei, não. Aí meu marido falou, não, você entrou... Ele conseguiu, tipo, lembrar e acertar. E olha que eu estava cobrando muito a ele, tipo, porque meu marido é meio esquecido, né? Eu estava lembrando a ele, olha, não esquece, estuda sobre isso, estuda sobre aquilo. E às vezes a gente ficava fazendo pergunta um ao outro. No final, quem esqueceu fui eu. Por mais que eu fale, ai, não fique nervoso, não tem como. A gente vai ficar nervoso, né, de uma certa forma, nervoso e nervosa, não tem como. Se o seu casamento é verdadeiro, eu sei que tem muito fraude, né, muitas pessoas que compram casamento e tal. Né, se já foi estressante sendo um casamento verdadeiro, eu não consigo nem imaginar o estresse sendo um casamento arranjado ou falso. Enfim, mas cada cabeça com a sua sentença. Por conta desse episódio, eu acabei ficando, assim, com uma paranoia de que, tipo, ai, meu processo não vai ser aprovado, ela vai achar que eu tô mentindo. Graças a Deus, graças a Deus foi aprovado. Como eu falei, eu fiz a entrevista no dia 30 de maio e o meu aplicativo me deu uma notificação no dia 6 de junho, um dia antes do meu aniversário, que o meu Green Card tinha sido aprovado. Gente, nossa, que alívio. Que alívio, né? E aí, depois de 7 dias úteis, né, eles me enviaram o meu cartão do Green Card. Eu recebi o meu Green Card, mas o meu Green Card veio com a data errada. Como eu fiz com a Bárbara me instruiu fazer o que era certo, né? Só pra vocês entenderem. Eu casei no dia 12 de junho de 2020. Meu Green Card foi aprovado no dia 6 de junho de 2022. Minha entrevista foi feita no dia 30 de maio de 2022, certo? Coloque isso aí em mente. Vou tentar explicar porque é meio estressante e confuso. Normalmente quando eles te enviam o de 2 anos. Me enviaram um Green Card de 10 anos. E aí eu contei pra ela e ela me explicou que estava errado, que eu deveria ter que devolver porque poderia dar problema quando eu aplicasse pra minha cidadania. E o que ela me explicou mais ou menos foi o que? Se a entrevista tivesse sido aprovada depois do dia 12, seria considerado já que eu pegasse o Green Card de 10 anos, porque passou da minha data de casamento. Mas como foi aprovado antes da minha data de casada, né, no dia 6 de junho, eu deveria ainda ter que pegar o Green Card de 2 anos. E por conta disso, eu tive... A alegria de pobre dura pouco, né? Eu tive que enviar o meu Green Card de volta pro governo. Eu fiquei, assim, arrasada. Com essa, eu tive que ir na imigração, carimbar o meu passaporte. Eu vou botar o nome do carimbo que eu peguei. E eu tinha que voltar lá de ano em ano até receber o Green Card correto. Nessa eu fiquei vivendo de stamp, né, desse carimbo no passaporte. E aí quando foi em 2023, eu entrei em contato com eles pra tentar pegar, acho que foi 2023, acho que foi 2023 ou 2024, alguma coisa assim, não lembro muito bem. Eu entrei em contato com eles pra pegar de novo, pra agendar de novo um carimbo no meu passaporte e os bonitos me falaram que eu tinha
recebido o meu green card, que tinha sido enviado, o meu green card corrigido. Mas os bonitos enviaram pro endereço errado. Ou seja, eu nunca vi mais o meu green card. Tipo, eu nunca vi. Eu só vi naquele dia que eu abri lá, né, no correio, a minha fotinha bonitinha e nunca mais eu vi meu green card. Apliquei pro meu segundo green card, né, que eles chamam de Rock. Não recebi o green card físico, eu só estou com a carta de extensão e com o meu stamp, que prova que eu estou aqui legalmente, posso trabalhar, posso viver minha vida normal, enfim. E esse foi o meu processo. Não tem sido fácil, eu nem me estresso mais, entendeu? Quando o assunto é imigração, eu nem me estresso mais. O processo do segundo green card foi mais de boa, né? Eu não precisei fazer biometria, porque eles já tinham minha informação lá, a foto eles já tinham lá, então eles praticamente reusaram as minhas informações. Eu só tive que mandar um pouquinho só de prova de relacionamento, né? Por conta desses últimos anos que a gente estava junto, até aplicar pro segundo green card, eu tive que provar só mais algumas coisas, tipo algumas fotos, enfim. E agora eu estou no meu processo de cidadania. Eu já estava elegível desde o ano passado, mas por condições financeiras a gente não conseguiu aplicar. E eu estou aplicando esse ano. Graças a Deus. Eu não aguento mais. Eu não vejo a hora de, tipo assim, não ter mais que lidar com imigração. Enfim. E aí, mais pra frente, eu voltarei contando pra vocês como que foi o meu processo de cidadania. Tenho 6 anos de casada, praticamente, então eu tô mais do que elegível pra aplicar pra cidadania. A dica que eu dou é, se informe bastante. Tem gente que decide fazer o processo sozinha. Eu bato palma pra essas pessoas. Muitas pessoas falam que não é difícil e etc. Quem tem tempo, que faça. Se puder guardar dinheiro, né, e evitar de gastar e tal, quer fazer sozinho, faça, mas, né, você tem que se informar pra preencher o formulário corretamente, colocar as informações corretamente. Eu não sei como é que funciona o processo agora, porque, né, eu sei que muita coisa mudou de lá pra cá, e eu também não queria lidar com burocracia. A única burocracia que eu lidei, né, foi o meu processo de au pair, que eu fiz sozinha desde o início ao fim. Mas esse de green card eu sabia que eu não ia conseguir fazer sozinha, então eu decidi pagar alguém. Se você decidir pagar alguém, né, procure saber informações sobre o serviço dessa pessoa, ver se ela é séria, porque tem muita gente aí vendendo serviço, mas às vezes nem sabe o que tá falando, sabe? Só por nome mesmo, só por fama, mas eu não fui por fama e por nome, porque eu acho que, querendo ou não, ali é minha vida, é minha informação, a informação do meu marido. Eu basicamente não tenho que reclamar do serviço da Bárbara, ela foi maravilhosa no meu processo do primeiro green card, do meu segundo green card, ela agora tá me ajudando com a minha cidadania. Eu vou deixar as informações dela no Instagram, a página dela aqui pra vocês. Outra dica que eu dou, nesse processo vai ser muito fácil desentender com o seu parceiro, porque vai ter muita coisa que você vai ter que pegar de informações dele pra colocar no seu processo. E americano é meio que desconfiado, né? Às vezes eles não querem dividir certas informações, enfim. Respire fundo, porque meu marido era desses. Ai, porque eu tenho que botar isso? Porque o seu governo pediu, meu filho. Não é eu que eu quero, não, é o governo, entendeu? Cuide do seu emocional, não romantize esse processo, porque esse processo não tem nada de que ser romantizado. É estressante, sim, do início ao fim. Eu acho que a gente só descansa mesmo depois que a gente pega a nossa cidadania, e aí a gente consegue, tipo, respirar, e eu não vejo a hora desse momento chegar. Por muitas das vezes eu chorei, me estressei, mas tem coisas que, tipo, estão fora do seu controle. Não vai ter como, mas ainda mais quando se trata de governo americano. Você pode bater pé, chorar e o que for, não vai mudar. O processo não vai mudar, é dessa forma e não tem muito o que fazer. Tirando todas essas situações que eu passei de, tipo, meu green card veio errado, mandei de volta e eu não tenho o meu green card físico, sabe, eu não tenho o que reclamar. Foi, graças a Deus, eles receberam minhas informações, né, toda vez que eu tenho que renovar o meu stamp, eu não tenho problema, enfim. Se você já passou ou está passando por um processo assim, comente aqui no vídeo. Eu quero muito saber como é a sua história, como está sendo esse processo pra você. E se você gosta de conteúdos assim,
mais reais sobre a vida aqui nos Estados Unidos. Já se inscreva aqui no meu canal, dá o like, comente e acompanhe porque virá mais vídeos. Até mais!